Fala galera, tô aqui no comecinho do vídeo para lembrar você que todos os valores utilizados para fazer os comparativos de qual processador vale mais a pena na questão do custo-benefício estão usando aqui o Monte Seu PC da Kabum. Então se você quiser encontrar esses valores, basta clicar no primeiro link da descrição e você vai vir aqui para o Monte Seu PC da Kabum e você pode montar a configuração com os mesmos valores que eu mostro no vídeo, porque eu usei eles como referência. Lembrando que, cara, a Kabum já entrega o seu PC montado e ela não cobra nada por isso. E se você tiver o Prime Ninja, você ainda ganha um desconto aqui especial e fica mais barato ainda. Hoje, o monte do seu PC da Kabum, você consegue montar os PCs mais baratos do mercado. Pode comparar com qualquer outra empresa que monta PC. A Kabum está imparável nesse quesito. Ela realmente está com um custo-benefício muito bacana. Então fique com o vídeo, valeu! Você quer montar um PC Gamer com uma RTX 4060, uma RX 6600 ou até uma RTX 4070, mas não sabe qual é o melhor processador? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o custo-benefício de processadores baratos que podem ou não rodar com essas placas de vídeo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Para começo de conversa eu fiz aqui uma lista, né, uma relação de quanto custa o processador mais a placa-mãe, para a gente ter o valor do combo final. Então, o combo do i5 12.400 com a placa-mãe, ele já sai R$ 1.266. Então, você já tem a placa-mãe e o processador nesse valor. Importante a gente colocar essas duas coisas juntos, porque são as variáveis que mudam o preço final do processador. O R5 5600 é um pouco mais barato que o i5. Ele custa, o preço final dele, 1.210, é 850 do processador, mais 360 da placa-mãe. Então a AMD tem uma vantagem de preço aí, R$ 50 a menos. Vamos ver como é que é a questão do desempenho. E aí tem o i3 para você conferir, que sai por 1.068, ele já com a placa-mãe. Tem o R5 5500, que custa 1.009 já com a placa-mãe. O 4.500 custa 809 já com a placa-mãe. Então será que um combo de R$ 800 já dá conta de levar uma placa de vídeo? A gente vai ver os testes agora deles levando a RTX 3080, que é uma placa de vídeo muito poderosa. Então, se eles levarem ela, com certeza são bons processadores. No primeiro jogo aqui que a gente testou, né, que a gente pegou o teste, na verdade, é o Red Dead Redemption. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição para você ver os testes, tá, dos jogos e tal, que é de um canal gringo que eu peguei. Eu acho que é gringo. Aqui a gente vê que o i5 12400 é o campeão com 124 FPS. O R5 5600 ele tem 119 FPS no Red Dead Redemption com a 3080. A questão aqui é interessante porque o i3 venceu o R5 5600. O i3 é um processador de 6 núcleos, núcleos bem poderosos, e ele venceu o 5600, enquanto o 5500 venceu o i5 10400. Então a gente vê que o i5 12400F começou bem na nossa briga. Vamos ver se ele mantém até o final. O i5 12400 no Forza Horizon ele conseguiu 147 FPS contra 139 FPS no R5 5600, enquanto o i3 12100 ele conseguiu 141 FPS, ou seja, o i5 e o i3 estão ganhando do Ryzen 5 5600 em processamento bruto para levar a placa de vídeo, estão levando com mais folga, tá? Enquanto o R5 5500 135 FPS, e aí a gente tem o 4500 e o 10400F ali na faixa dos 130, 131 FPS. Bem interessante o i5 e o i3 de 12ª geração, com um desempenho bem bacana. Depois a gente vai fazer uma avaliação, né, do quanto custa e tal. Eu vou fazer as considerações finais. Aqui no Build Software, o i5 12400F de novo na ponta, 109 FPS, enquanto o Ryzen 5 5600, né, ele levou a 102 FPS, empatado com o i3 12100. Primeira vez que o i3 12100 não ganha do Ryzen 5 5600. Ele mantém ali os 102 FPS. Ryzen 5 5500, 99 FPS. Ryzen 5 4500, 92 FPS. O i5 10400F, 95 FPS. Então, cara, olha, bem interessante o desempenho desses processadores, tá? A gente vai ver agora o próximo jogo, que é o Assassin's Creed, né? Eu não sei como é que fala o nome, mas é Valhalla, alguma coisa assim. O i5 12400 venceu de novo com folga. O Ryzen 5 1600 ele perdeu para o i3, né? Ele ficou com 123 FPS contra 125 do i3. Então o i3 em jogos está tendo uma folga superior
no Ryzen 5 5600. Ele ganha ou empata, mas ele mais ganha do que empata. O Ryzen 5 5500 também teve um desempenho legal, 121 FPS. O Ryzen 5 4500, 118 FPS. E o pior desempenho foi do i5 de 10ª geração, né? 114 FPS. Interessante, bem interessante esses resultados. A gente vê que o i5 de 12ª geração surpreende bem em jogos. No Cyberpunk 2077, a gente tem o i5 vencendo de novo com 149 FPS. A gente tem o Ryzen 5 5600 perdendo de novo para o i3, né, com 134 FPS contra 137 do i3. Enquanto o Ryzen 5 5500 133 FPS, o Ryzen 5 4500 132 FPS e o i5 10400 122 FPS. O i5 10400 surpreendendo negativamente, esperava um pouco mais dele até pelo valor, né? Mas a gente está vendo o i3 de 12ª geração surpreendendo positivamente. Agora a gente vai partir para as considerações finais para a gente ver, né, qual que é o melhor processador para jogos. Fala, galera, então eu vou tentar fazer um resumo do que a gente viu, um resumo breve, tá? Primeiro eu vou falar dos 3 processadores mais baratos, que é o i5 10400F, o Ryzen 5 5500 e o Ryzen 5 4500. A diferença de preço, placa-mãe mais processador, somando já a placa-mãe e o processador junto, né? O i5 10400F e o Ryzen 5 5500 com a placa-mãe, eles custam R$200 acima do Ryzen 5 4500. Então, cara, se você quer economizar e comprar o mais barato possível, o Ryzen 5 4500 ele dá um caldo muito bom. Ele custa R$200 a menos e ele entrega um desempenho bem próximo. Ele ainda vai ser bom para render, vai ser bom para lives, vai levar uma 4060, vai levar uma RX 6600. Ah, mas eu quero mais desempenho. Então você não deve optar pelo i5 10400F nem o Ryzen 5 1500. Porque se você quer economia, vai com o Ryzen 5 4500. Mas se você quer desempenho barato, pega o i3 12100F que está na mesma faixa de preço. Por quê? Porque, cara, é muito preconceito com o i3, mas, galera, tem que pensar o seguinte, ele é um 6-core, ele tem 6 núcleos, não é 4, não é 2. Ele tem 6 núcleos, é um processador bem interessante e os seus núcleos são muito fortes. Ele vai fazer live tranquilamente, ele tem um desempenho superior que o i5 10400F, o Ryzen 5 4500, que já são processadores que fazem live e que renderizam bem. Então ele vai ser superior nesses quesitos e em jogos o foco dele realmente, os jogos, o desempenho é absurdo. Ele conseguiu bater os 5.600, não é para qualquer um, custando R$150 a menos. Então esse 13 ele está fenomenal, ele é um processador muito bacana. O preço dele já com a placa-mãe R$1.068. Então bem interessante, eu recomendo muito. Lembrando que eu usei um monte do seu PC da Kabum para fazer esses testes. E no final, o mais barato então é o 4500. Se você quiser um custo-benefício, na minha opinião, é o i3 12100F. Ele vai levar uma 4060 tranquilo, vai levar uma RX 6600 tranquilo. Ah, mas eu quero uma 4070, eu quero um processador barato para ela. Aí eu já iria com o i5 12400F. Por quê? Porque, cara, ele não é só em jogos que ele é melhor que o R5 5600. Eu vi vários testes de benchmark, de renderização, e ele é mais rápido. Então essa história de que a AMD é melhor para render era mais coisa do passado. Hoje, se a gente comparar o i5 12400F e o Ryzen 5 5600, a realidade é que o Ryzen 5 1600 ficou para trás. A AMD vai ter que lançar um novo processador para competir com o i5 12400F. E eu posso colocar memórias melhores no Ryzen 5, ele vai extrair mais do que um i5. Eu vi vários testes com memórias de 3.600 MHz, 4.000 MHz e não há um ganho de desempenho. Tanto que a AMD colocou lá no site que 3.200 MHz é o que vai fazer o Ryzen 5 5600 chegar a 100% do seu desempenho. Então, se você colocar mais, é perfumaria, não dá desempenho. Pode dar 1 ou 2 FPS a mais, não sei. O teste que eu vi tinha umas oscilações assim, mas ele ficava um pouco instável também. Então, cara, não tem mágica. Não tem mágica, não. Se você fizer um clock, talvez você ganhe 10% de desempenho. Bacana. Mas vai ter que ter uma boa refrigeração. Vai ter que ter sorte para conseguir um Ryzen 5 5600 com um silício bom. Se ele tiver um silício ruim, você não consegue nem colocar 5% de desempenho a mais. E você tem que manjar, tem que ter conhecimento. O i5 12400F é bloqueado para overclock, mas o desempenho que ele já entrega é muito bom. Então essas são as considerações finais. Eu vou deixar o link do Monte Seu PC da Kabum, vou deixar o link dos produtos que eu mostrei aqui no vídeo para você entender qual é a placa-mãe, qual é o processador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, valeu e fui!